Olá, pessoal. Meu nome é José Campanelli Neto. Hoje é nosso plantão de dúvida do componente curricular Suporte Básico de Vida. E primeiro, vamos à pauta. Bom, como de costume, nosso plantão está dividido em 3 tópicos principais, né? Que é o cronograma da semana 3, que é a semana que nós estamos agora. Assuntos relacionados à atividade avaliativa 3. E, posteriormente, as dúvidas do moral e discussão dos assuntos relacionados ao componente curricular que a gente faz aqui na sala. E tudo isso relacionado à unidade 3. Bom, o cronograma da semana vocês acessam pela aba atividade, cronograma do componente curricular, e aí vamos lá na semana 3 para ver o que a gente tem nessa semana. Na semana 3, pessoal, o conteúdo programático está relacionado à leitura do e-book, a unidade 3. Nosso plantão de dúvidas está ocorrendo agora. E a informação relevante, em relação ao controle de frequência. A entrega da atividade avaliativa 3, que é essa que vocês estão realizando durante essa semana, ela corresponde a 30% da presença. Então, ao entregar essa atividade avaliativa 3, é computado 30% da presença de vocês. Com relação à nota, a atividade avaliativa 3 corresponde a 25% da nota total. E o prazo de entrega da atividade avaliativa 3 no dia 22/2, na terça-feira, até às 7 horas da manhã. Peço mais uma vez que respeitem esse prazo, fica muito mais fácil liberar a nota para todo mundo do que ter que ficar revisando depois, caso você entregue em atraso. Ah, professor, eu não consegui fazer, tive problemas pessoais, a semana foi uma correria, eu não posso entregar no dia 24? Claro que pode, fique à vontade. No entanto, a sua nota, né, a devolução da nota para você oficializar a sua nota, ele tende a demorar um pouco mais. E às vezes a gente está fechando outras coisas. Se você entregar no dia 22 até as 7 horas da manhã, provavelmente até o final da tarde do dia 22 você já tem a sua nota computada, já está tudo oficial no seu ambiente virtual de aprendizagem. Tranquilo? Pessoal, alguém tem algum comentário com relação ao cronograma? Está claro esse cronograma? O que vai acontecer nessa semana 3? O que está acontecendo na semana 3? Professor, o senhor falou que a atividade avaliativa 3 é referente ao capítulo 3, é isso? A unidade 3. Ah, tá, desculpa. Perfeito, Camila. Aí dentro da unidade 3, vamos lá já aproveitando, dentro da unidade 3, que é a unidade de emergências traumáticas, aí a gente tem o capítulo 1, 2 e 3. Tá? Então, tudo que tiver dentro da unidade 3, essa semana vocês devem ler com calma para poder responder a atividade avaliativa e, é claro, absorver o conhecimento do texto que está ali. Tranquilo. Com relação ao cronograma, tudo ok. Vamos à atividade avaliativa 3. Atividade avaliativa 3, também aba atividades, atividades avaliativas. Importante, vocês já estão habituados, é sempre logar com o e-mail institucional de vocês para poder conseguir responder, né, a atividade avaliativa. Colocar o nome completo aqui de vocês. Não repetir o e-mail aqui, tá, pessoal? Às vezes eu vejo que algumas pessoas, ao invés de colocar o nome completo, vai lá e coloca o e-mail novamente. Então, por favor, coloque o nome completo de vocês, que fica mais fácil depois. Mais fácil não, a gente só consegue exportar notas se tiver o nome completo, perfeito? Essa atividade avaliativa, pessoal, ela contém 5 questões. A questão número 1 valendo 6 pontos, sendo que a soma dessas 5 questões, elas totalizam 25 pontos. A atividade avaliativa 1, a questão 1 da atividade avaliativa 3, tem 6 pontos. Você deve selecionar a opção incorreta, o que está errado. Então, leia com calma, com detalhes aqui, tudo que está escrito. Primeiro, releia, depois marque a opção que vocês considerem incorreta, é errada. Tranquilo? Já a questão número 2, ela corresponde, ela vale 5 pontos. Você vai classificar as opções como verdadeiras ou falsas. Vocês também já estão habituados com esse tipo de questão. Então, 5 pontos são 5 opções, 5 afirmativas para você considerar ela verdadeira ou falsa.
Então, leia com calma, para poder classificar, para poder não perder ponto aqui à toa, né? Por um descuido aqui, às vezes acaba passando. Então, leia com calma, responda, vocês têm tempo para poder fazer isso. Não é algo que tem ali uma pressão, você tem X minutos para poder fazer, você pode ler ela, vou responder amanhã. Você volta, estuda o livro, o e-book, e vem depois e responde com calma. Questão número 3, valendo 6 pontos. Então, são 2 pontos cada uma dessas afirmativas que você deve classificar os tipos de lesões em nível leve, grau 1, moderado, grau 2, e grave, grau 3. Então, você vai ler a afirmativa e classificar. Grau 1, grau 3. Então, faça isso com calma também, valendo 2 pontos cada uma das classificações que você fizer aqui. E a questão número 4 é bem simples, você vai completar, preencher a lacuna corretamente. Então, aqui tem uma frase, e aí você vai selecionar qual a palavra que melhor, ou seja, qual é a palavra correta para poder preencher essa lacuna. Perfeito? Então, você vai escolher, selecionar a palavra correta, 3 pontos nessa questão. A questão número 5 menciona esse exercício. Então, o agachamento guiado na barra, e aí tem um enunciado explicando o que esse aluno, o que ocorreu com o aluno ao executar esse exercício. Essa questão ela tem um valor de 5 pontos. E você vai ler cada uma dessas afirmativas, são 5, e você vai responder sim ou não. Então, leia com calma, para depois responder cada uma delas. É só uma pergunta que você vai responder sim ou não. Feito isso, clicou em enviar. Lembre-se que você só tem uma chance de fazer, né, uma oportunidade para poder fazer essa atividade avaliativa. Depois que clicou em enviar, você não pode mais editar. Tá? Então, calma, dá uma conferida antes de enviar, porque às vezes por um descuido ali ou pressa, você pode enviar uma questão que é bem simples, você teria aqueles pontos ali bem fáceis, né? bem tranquilo. Com relação à atividade avaliativa, alguém já acessou, já deu uma olhada, ficou com dúvida em alguma? Ou agora só de passar o olho, às vezes acompanhou junto aí também, foi lendo, tal questão, eu estou com dúvida. Alguém tem dúvida na atividade avaliativa 3? Pelo que passou, não, professor. Estou bem tranquilo. Perfeito, Manuel. Mais alguém que tenha visto, olhado já? Perfeito, Jaque. Camila também não. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, na hora que vocês abrirem lá o arquivo para poder fazer, ficou com dúvida, não compreendeu bem o que está pedindo ali, vai lá na atividade avaliativa, ver a atividade. Você pode fazer um comentário geral para a turma, e aí todo mundo vai ver ali qual que é a sua dúvida. Às vezes a sua dúvida também é dúvida de outras pessoas, de outros colegas. Ou ainda, se preferir, pode mandar um comentário particular para o professor, que aí nós, professores, a gente vai ler, vai olhar e vai responder para você. O mais rápido possível, a gente tenta responder para vocês, para tirar essa dúvida e você continuar ali com a sua execução, né, do questionário, tá? Então, por favor, não fiquem com dúvida, eu errei tal questão porque eu não entendi muito bem o que estava. Não fiquem com dúvidas, pessoal. Entra lá, manda um comentário, seja para a turma ou para o professor em particular, mas não fiquem com dúvida, perfeito? Com relação à atividade avaliativa 2, alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira fazer? Professor, respondi lá, mas eu não concordo com tal resposta, que eu coloquei que era falso, mas lá o gabarito falava que era verdadeira. Alguém carregou esse sentimento aí da semana, depois de ter entregue, atividade avaliativa, quer fazer algum comentário? Pode ser um feedback positivo, negativo, fique à vontade, tá, pessoal? Oi, Pro. Eu tive uma questão, mas eu não estou lembrando agora do que era. Era sobre a parte de uma pergunta sobre convulsão.
Eu acho que era assim, alguma coisa assim, no caso de convulsão, né, o que você deve fazer? Colocar em ordem, uma coisa assim. E aí tinha, eu tô procurando aqui no livro, mas não tô achando. Tinha para colocar a pessoa em decúbito dorsal, né? Mas eu não lembro disso, de gente ter falado sobre colocar em decúbito dorsal. Eu acho que era isso. Deixa eu ver, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. No nosso material, né? Tem lá o conjunto de procedimentos a serem adotados em caso de convulsão, né? E aí, assim, sempre que eu vou responder, eu procuro não ver no manual, né? Eu procuro tentar ir respondendo. Até mesmo para estudo, né? Eu vou respondendo tal. E aí eu errei essa, se eu não me engano. Que tinha, acho que era a primeira, decúbito dorsal, se eu não me engano. E aí, pelas minhas anotações, eu não tinha colocado isso, que eu lembro que quando foi apresentada essa parte, vocês comentaram que, dependendo, lógico, do grau de convulsão, né, que a pessoa está se debatendo muito ou não, que era apenas para a gente segurar a cabeça da pessoa, né, só, assim, acompanhar os movimentos, para literalmente a pessoa não bater a cabeça, enfim, tal, e se estivesse apresentando vômito ou espuma, alguma coisa do tipo, para tentar posicionar a pessoa de lado. Em nenhum momento eu lembrei desse decúbito dorsal, aí eu fiquei meio encucada com isso. Aí depois eu vi que tinha no material, né? Então aí foi mais essa, assim, o meu questionamento. Mas depois eu vi que tinha, mas na minha opinião não era isso que eu tinha compreendido, né, quando foi falado. E pelas minhas anotações também. Essa questão, pessoal, realmente ela traz um pouco de conflito, né? Porque a gente tem esse resumo aqui, mas foi o que a Camila acabou de colocar, depende muito do grau de convulsão. Em alguns casos, você consegue colocar no decúbito dorsal, tranquilo, ali, manter ela mais próxima da estabilidade, vamos pensar assim, né? Mas tem algumas intensidades de contração, de espasmo muscular que a pessoa tem durante a convulsão, que esse primeiro ponto que colocar em decúbito dorsal já é um desafio enorme, né? Então, você praticamente pula lá para o 3, né? Que é estabilizar a cabeça para evitar que ela parta a cabeça, alguma coisa ali, acabe agravando mais ainda um quadro que é de convulsão, pode se tornar em hemorragia, talvez até um trauma crânioencefálico, né? Então, realmente tem esse conflito, e vamos pensar dessa forma. E a questão realmente era essa, de colocar em ordem, né? Era seguir praticamente o que estava no e-book. Aqui, pessoal, foi o seguinte, qual que foi a lógica da resposta? Vamos pensar da seguinte forma. Se fosse para você escrever, fosse uma questão discursiva, e aí você explicasse, conforme a Camila acabou de dizer agora, falou, em certo nível, em certo grau de convulsão, acontece isso, já em outro ponto acontece outra coisa. Tranquilo, não tá? A resposta estaria de boa, isso aí não teria como, não estaria errado. No entanto, se você observar que são 4 passos a serem realizados, e aqui na apostila, no e-book, a gente também tem 4 passos, que é o conjunto de procedimentos. Então, para você fazer só uma relação, né? Relacionar a questão com o que está no e-book. Alguém levantou a mão? Foi Camila? Não, professora, era exatamente isso, que eu fiquei mesmo nesse conflito, né? E aí, por exemplo, se eu tivesse que descrever, ou se alguém me perguntasse se eu estivesse na situação, eu seguiria, provavelmente, do 2 para baixo, né? Não pensaria no primeiro, enfim. Então, eu fiquei, como eu falei, dependendo do grau de como estiver, né? Então, eu pensei nesse sentido. Mas aí depois eu estava pensando aqui, depois eu não lembro se eu chequei o material e respondi ou se eu coloquei mesmo e deu errado, não lembro. Mas a minha questão era essa mesmo, né? Mas tudo bem, tá? Ficou claro, professor. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer com relação à atividade avaliativa 2? Outra questão, essa mesma questão? Fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Eu só tive uma dúvida. Na verdade, eu não sei se a questão estava com alguma
questão incorreta ali, ou se algum erro de interpretação é a questão número 5. Questão número 5, ela aparentemente tinha 2 respostas corretas. Deixa eu até abrir ela aqui, para eu relembrar. Na sua avaliação, quais são as 2 corretas? Só pra gente A gente tem a primeira e a última resposta. As 2, pelo menos verificando junto à apostila, as 2 elas parecem estarem corretas, inclusive a própria grafia da frase era muito próxima daquilo que está no material. Eu meio que chutei, e por sorte eu acertei no chute entre as 2 possibilidades ali. Mas apresenta, né, a questão do broncoespasmo, que o paciente ele não é aconselhado retornar nos próximos 20 a 30 minutos, ou seja, se ele der essa pausa, depois é possível, e também apresenta a regra, né, dos 15-15. E segundo a apostila, aparentemente as 2 respostas estão corretas. Eu não sei o que aconteceu. Até para facilitar. A única diferença entre as 2 é uma palavra aqui mesmo, tá? Então, na questão, ela fala que não é aconselhado nos próximos 20 a 30 minutos. Então, tipo, não volta, passou 20, 30 minutos, não é aconselhado a voltar. Tipo, quase que está proibido de voltar. Enquanto que no e-book, coloca o seguinte: paciente em quadro leve e moderado pode interromper a prática do exercício e devem retornar à normalidade. Então, aqui ele já coloca o seguinte: ó, pode voltar sim, filho. Pode entrar, deve retornar, não tem problema nenhum. Então, teve aqui está falando que não, então ela está errada. Se eu selecionar ela como correta, eu vou estar errando. Porque no e-book ele fala assim: ele deve, ele tem que retornar. Então, no lugar está falando que não é para retornar, e no outro ele está falando que deve retornar. Eu entendi. Acho que foi questão da interpretação mesmo, porque eu entendi que as duas questões, as 2 frases ali, as 2 explicações, elas colocam um intervalo de 20 a 30 minutos. Então, aqui na apostila, elas dizem que devem retornar à normalidade dentro dos próximos 20 a 30 minutos. Ou seja, deve-se dar um intervalo de 20 a 30 minutos, depois retorna à normalidade. E na questão, da forma como ela está escrita, eu acho que deu a entender que não é aconselhado retornar nos próximos 20 a 30 minutos. Ou seja, dentro de 20 a 30 minutos, ela não é aconselhada a retornar à atividade. Não dizendo que é impossível que ela retorne após esse momento. Tipo, 3 horas depois, né? 40 minutos depois. Porque aqui diz assim, ó, dentro desse intervalo, né? Lendo a questão aqui. Pacientes em quadro leve a moderado de BI devem interromper imediatamente a prática dos exercícios e não é aconselhado retornar nos próximos 20 a 30 minutos. Ou seja, dentro dessa janela de 20 a 30 minutos, não é aconselhado que esse praticante, esse paciente, esse aluno, ele retorne ao exercício. O que vai, se analisar dessa forma, vai de encontro ao que está na apostila, que diz que também, após 20 a 30 minutos, ele estaria, então, apto a retornar à atividade. Ele deve retornar com 20 a 30, e aqui fala que ele não deve. Aqui ele diz que ele não deve retornar antes de 30 minutos. Não é aconselhado tipo, 29, nos próximos 20 a 30 vamos colocar minutos. o número aí, 30 minutos, 25 minutos, no caso, sua compreensão que a frase fala que ele não pode. Aqui parece que dá uma janela, entende? E aqui ele fala que 20 a 30 minutos você entende que ele pode deve ou que não entrar pode? Como, desculpa? Ó, da forma que você está me colocando, aconteceu o seguinte: imagina que a pessoa teve lá o quadro de broncoespasmo leve, né? Deixa bem claro isso. E aí depois ele parou, passou, tá lá conversando, deu 25 minutos, eu disse, quer saber, eu vou continuar treinando. Aí vira para você que é professor: posso voltar a treinar, Jack? Aí você, não é aconselhado a voltar. Aqui está falando isso na questão avaliativa, perfeito? Na questão aqui ele diz que ele não pode retornar antes de 30 minutos. Não pode retornar, beleza? Uhum. Então vamos aqui agora. Mesmo quadro, tá? Fui lá, passei mal, deu 25 minutos. Tô achando que eu vou treinar. Já que eu posso voltar? Aqui fala o quê? Com 25 minutos. Sim. Pode, que aqui, tá? Então, estão diferentes as duas. Uma está falando que pode, na outra está falando que não pode. Na verdade, na questão avaliativa,
Ela está dizendo que não é aconselhável retornar, não diz aqui após 20 a 30 minutos. Ela diz nos próximos 20 a 30 minutos. Ou seja, entre 21 e 29 ali, no caso, não, né? Olha, eu converso com o professor Vladimir, vejo o que ele acha aqui desse conflito de português, levo para ele a sua colocação. E se for o caso, a gente considera essa também como certa, se for o caso, tá? E aí, na próxima oferta, a gente tira os 20 minutos, coloca nos próximos, sei lá, 30 minutos. Essa questão, ela nem me preocupa. A mim, enfim, eu acabei Não, mas é acertando. interessante, sabe por quê? Isso aí, às vezes aconteceu com você, mas aconteceu com mais um monte de gente, tá? Então, Exatamente, essa é a minha preocupação, que talvez outras pessoas da turma tenham errado essa questão por esse detalhe de interpretação. Então, caso o senhor veja que tem um monte de gente que errou essa questão, talvez tenha esse apontamento. E se você não levanta a bola, vamos falar assim, cara, passa. Passa. E aí a gente... É porque quando eu leio, né, por exemplo, eu entendo de uma forma. E aí outro ponto de vista, né, outra visão, ele é importante para isso. Mas aí eu vou conversar com o Vladimir, ver o que ele pensa, porque aqui também... E aí a gente assume ela como certa também. Aí quem colocou a letra A e a letra D, no caso, que vamos colocar assim, a primeira e a última, considera como certo. Isso aqui é tranquilo de fazer também. Mas foi muito bem colocado. Eu não tinha pensado dessa forma que você levantou, não. É verdade. Não é aconselhável. Então, tipo, só... Pode até entender o seguinte, né? Que com 15 minutos pode, mas com de 20 a 30 não, não é? Ele dá a entender que o problema é que durante 20 a 30 ele pode. É daquele range ali, de 15 pode, verdade. Enfim, é mais uma observação para ajudar talvez alguém que possa ter errado essa questão. Na real, é verdade. Porque do jeito que você colocou agora, pensando dessa forma, parece que é o seguinte, ó, se você quiser voltar com 15 minutos, você pode, mas com de 20 a 30 não pode. Verdade, Jack, muito bem colocado. Vou até anotar aqui, ó. Acho que alguém já tinha comentado dela para trás, mas eu lembro que não ficou tão bem... A interpretação do texto, conforme você colocou, não foi levantada. Bem legal, muito bom. Deixa eu ver o que a Camila está perguntando. No caso, deve retornar a modalidade dentro dos próximos 20 a 20. É assim, Camila, ó, passou 20 minutos, tá? Então a pessoa teve lá a crise de broncoespasmo. Depois de 20 minutos, vamos colocar assim, que fica até melhor a compreensão. Se ela sentir bem, achar que deve, lembrando que foi um quadro leve, tá? E o principal é lembrar que é um quadro leve, perfeito? Lembrou que é um quadro leve, ela pode voltar depois de 20 minutos, sentindo bem e tal. Algumas pessoas, vocês devem até conhecer, às vezes tem alguma crise ali de asma, né? Aí não quer saber de mais nada, já muda o humor, já acaba o dia e tal. E aí depende muito da sensibilidade de cada pessoa, né? Às vezes, vamos voltar aqui só para mostrar uma coisa. Às vezes aqui, ó, se você olhar a classificação, é leve a moderada, tá aqui, ó. Quais são os parâmetros de classificação? Mas algumas pessoas, às vezes, mesmo ela sentindo um quadro leve, para ela é grave. Ela acabou com o dia dela, vamos falar assim. E aí vai voltar a treinar depois de 20 minutos? Não vai rolar. Tá? Mas, Jack, cara, muito boa a tua colocação, a forma que você colocou. E aí depois já vou até notei aqui. Então, tanto quem considerou tanto a primeira quanto a quinta, eu vou considerar, claro, conversar com o Vladimir, né? Também para ficar ciente, para a gente considerar como correto. Porque realmente me parece só, o problema é entre 20 e 30. Se você for com 15 minutos, não tem problema nenhum, né? Ficou mais ou menos dessa forma. Muito bem colocado. Obrigado aí pela contribuição no componente curricular. E aí, também, quando a gente for disponibilizar no futuro, a gente vê se a questão entra, se não entra, o que a gente for alterar aqui, como que vai ficar. Muito bom mesmo. Entendido, Camila, então, em relação a esse tempo aqui, esse intervalo? Sim, professor, entendi. Beleza.
Mais alguma questão que é da atividade avaliativa 2, que vocês tiveram algum... Que ficou esse duplo sentido, um conflito de interpretação, ou não? Então, atividade avaliativa 2, a gente já fez os comentários, feedback, que já também muito importante para considerar ele. Atividade avaliativa, por enquanto, está todo mundo tranquilo, né? Tá, quem deu uma olhada lá está de boa. Dúvidas do mural. Vou voltar aqui. Aparentemente, ninguém teve dúvida do mural. Tá tranquilo. E conforme eu comentei, essa semana 3, o que está em curso, né? É a unidade 3, que é o teor da disciplina. Então, vamos dar uma olhada aqui o que tem nessa unidade 3. Unidade 3, então, emergências traumáticas. E aqui, não sei se vocês lembram que lá na palestra do Evandro, né, do professor Evandro, ele deixou bem claro o seguinte, falou, ó, toma cuidado aqui com os termos também, que na unidade 3 fala de emergências traumáticas, né, mas na real que a gente vai acabar encontrando no ambiente de estúdio, de academia, de clube, provavelmente, muito provável, que vão ser as urgências traumáticas, né? A urgência é algo que é aquilo que ocorre, que precisa de cuidado, e a emergência é algo que tem que ser imediatamente, senão corre risco de vida. O indivíduo ele vai perder a vida se você não fizer os procedimentos que são necessários. Vamos pensar o seguinte, uma entorse de tornozelo, ela é uma emergência, uma urgência, né? Desculpa, enquanto que uma parada cardiorrespiratória, sim, é uma emergência. Se você não fizer nada ali, cada minuto que passa, 10% a menos de probabilidade do indivíduo sobreviver. Então, aqui no caso, caberia mais o termo de urgências traumáticas, né? E lá, nessa unidade 3, a gente tem o capítulo 1, relacionado às lesões musculoesqueléticas, o capítulo 2, que era as fraturas e luxações, o 3, o traumatismo raquiomedular. E aí chegamos ao final do componente. Vamos dar uma olhada no que está falando lá, se tem alguns pontos de atenção. Bom, aqui no começo tem as definições, né? E aqui ele coloca, embora no título da unidade esteja como emergência, no decorrer do texto a gente depara aqui com socorro de urgência em lesões, né? Então ele explica aqui já que em relação a socorro de urgência. Gostou da palestra, Camila? Que legal, muito bom. Capítulo 1 já teve o primeiro módulo, perfeito, verdade, Manuel. E seguindo adiante, tem um destaque aqui, pessoal, que eu comentei com vocês. Quando tem um destaque, geralmente esse teor aqui, essa parte, está relacionada a alguma questão da atividade avaliativa. Então, lembra lá que tem uma questão que é para classificar o grau das lesões, em grau 1, 2 e 3. Então, é só ler esse pedaço aqui, esse trecho do material, que está explicando direitinho aqui quando se deve considerar leve, quando moderado e quando grave. E depois, naquela questão da atividade avaliativa, é só ir lá e fazer a classificação conforme que está aqui no e-book. Já tem mais alguns destaques, vamos lá. Quando ocorrer lesão, o organismo entra em uma primeira fase, em que há intensa proliferação de células inflamatórias para destruição do tecido lesionado. Então, isso aqui é um ponto que vai estar lá em alguma daquelas questões de verdadeiro ou falso, você vai precisar dessa informação aqui. Ó, aconteceu ali a lesão, o organismo ele começa, o sistema inflamatório, tentar destruir aquele tecido lesionado. Essa aqui é uma informação relevante para vocês lá ao responder às atividades avaliativas. Seguindo, quando uma vítima sofrer uma lesão musculoesquelética, primeiramente, coloque em posição confortável, que não agrave a lesão. Então, aqui já tem um condicional, né? Que não agrave a lesão. Neste primeiro ponto, você também precisa tomar cuidado especial, pois algumas lesões podem gerar dor significativa e há possibilidade de queda de pressão arterial. Por isso, em geral, deixar a vítima sentada ou até deitada é o mais indicado. Então, também tem uma questão daquela de verdadeiro ou falso, que coloca esse ponto de queda de pressão
em situações de lesões musculoesqueléticas. Então, está nesse trecho aqui, dá uma lida para poder responder. Depois, ele coloca o seguinte, ó, conter a inflamação. Bom, sabe, né, ocorreu lá uma lesão, o sistema vai tentar remover aquele tecido que está lesionado, e para conter isso, para conter a inflamação, para não espalhar, né, para não continuar, para não aumentar, você deve utilizar a compressa de gelo, até mesmo a bolsa térmica de compressa já gelada. Então, aquela famosa frase, né, de colocar o gelo nas entorses e tal. Então, tá aqui o porquê, né, para evitar que essa primeira fase aqui ela se estenda, né, que com a proliferação maior ainda de célula, a inflamação se espalhe. Feita a aplicação, caso a lesão tenha ocorrido em um dos membros inferiores, auxiliar a vítima para que ela não precise colocar o seu peso corporal sobre este membro. Mesmo que a dor seja suportável, que ocorrem lesões grau 1 e 2, a lesão pode agravar com este deslocamento. No caso de membros superiores, deve-se reduzir o máximo a movimentação. Também tem uma questão de verdadeiro ou falso. Provavelmente, se não me engano aqui, é com relação à pessoa tenta suportar, né? Ser uma dor que ela suporta, querer, imagina só, ter uma lesão lá de coxa, e mesmo ela suportando aquela dor, ela tenta andar ou continuar em exercício. Você vai acabar complicando ainda mais a lesão, né? Ela vai passar de grau 1, 2, talvez para grau 3. Vamos tomar cuidado com isso. Tem uma questão sobre esse trecho do e-book. Que são os procedimentos, né, o protocolo para seguir. E já entra já no capítulo 2. Então, com relação a lesões musculoesqueléticas, não tem muito o que fazer, né, pessoal? Tentar movimentar menos o possível, o mais rápido possível colocar gelo, e aí o tratamento depois já não é mais de primeiro atendimento ali, né? Já vai ter que procurar um médico, já vai ter que procurar um auxílio de especialista para poder tratar e depois entrar em reabilitação, aí já é outro tema relacionado a lesões. No capítulo 2, referente a quedas, fraturas e luxações. Então aqui tem 2 destaques, vamos lá. O primeiro instinto que você tem quando alguém tem uma fratura é tentar consertar a fratura de alguma maneira. Apenas uma pessoa com treinamento específico pode fazer a mobilização adequada e movê-la. Então, tomar cuidado, tem uma questão com relação a isso. Se você já vai lá e tem que alinhar, né, o osso com relação à fratura, quais são os casos que isso deve ser feito. Aqui já está colocando que tem que ser uma pessoa com treinamento específico para poder conseguir fazer isso da forma correta, para não agravar ainda mais a lesão que que é ocasionada pela fratura. No caso de quedas, elas são consideradas graves quando a altura da queda representa 3 vezes ou mais a estatura da vítima. Lembra que na palestra, o professor Evandro falou de quando ela está no mesmo nível, né, ou está em sobrenível, que às vezes está um degrau ali, já considera que já está um sobrenível, né? E aqui fala o seguinte, que a queda é considerada grave quando a altura da queda é 3 vezes a estatura da vítima. Então, pô, uma altura bem considerável, né? 5,5 metros, aí, né? Uma altura considerável. Aqui fala queda, cai e depois fratura, né? Em alguns casos, talvez casos de idosos, principalmente, né, com osteoporose, às vezes acontece de quebrar e aí perde sustentação e cai, né? Quebra algum osso do membro inferior e aí a consequência da fratura é a queda. Aí inverte um pouquinho aqui essa figura, mas em caso isolado. E o capítulo 3, que é o último, que é o traumatismo raquiomedular, TRM. Tem as definições, quais são as possíveis situações que podem ocorrer no TRM.
o risco, né, de ocorrer, mobilização da coluna, transporte da vítima. No entanto, quem deve fazer essa mobilização e transporte é o socorro especializado. Camila, fique à vontade. Professor, no dia da palestra, né, o professor falou sobre afogamento, né, e falou também sobre engasgamento. Esse nós não temos na apostila no e-book. Isso também vai estar na avaliação ou não? Não, Camila, a avaliação, todas elas, havia 1, 2 e 3, a base das questões é o e-book. Tá? Então, todo o conteúdo que, além da apostila, que foi trazido tanto na palestra do Evandro quanto na aula do Vladimir, é só para adicionar conhecimento, além do que está no e-book a vocês mesmos. Não é cobrado em atividade avaliativa, tá? Então, ali é um conteúdo para vocês absorverem, mas não é cobrado nos critérios mínimos de aprovação do componente curricular. Perfeito? E aí, aqui no final, já coloca o que você deve fazer, né? No caso, siga os passos escritos a seguir, caso você desconfie do traumatismo raquimedular. Né? Chamar o socorro imediatamente, evite mover a vítima, realize a avaliação primária e verifique o nível de consciência, conforme está lá no capítulo 1 do e-book. Verificar se é hemorragia, importante. Verificar se fratura, se tiver alguma lesão ali que você identifica. Nesse caso aqui, pessoal, vamos imaginar aqui que a pessoa teve um tombo mesmo, lá da altura de 3 vezes a estatura dela, aí ela caiu no chão, teve traumatismo raquimedular em algum ponto da medula e ainda teve alguma fratura em algum membro, né? Então, é um quadro bem, às vezes, cortes radicais, né? Não no quadro clínico aqui, que geralmente o pessoal faz na altura do corpo, um pouco ali na altura do corpo, no nível do chão, né? Talvez ali um pouco um step, algum banco, mas é difícil a pessoa fazer alguma atividade que fique numa altura 3 vezes a estatura dela. Alguém tem algum comentário com relação a essa unidade 3? São 3 capítulos bem curtinhos, né? Aqui 68, 4 páginas, né? Bem tranquilo, muito pouco. E são aquelas situações de primeiro atendimento mesmo, né? Que você está lá dentro da clínica, dentro do estúdio, dentro da academia, ou até mesmo de um clube ali, ocorre o que você tem que fazer, né? Quais são, imediatamente, do que eu devo fazer? Então, esses são os passos que estão aqui nessa unidade 3. Já, além disso, tem que ser um socorro especializado mesmo, pessoal que faz SAMU, bombeiro, para poder seguir adiante, né? Imagina a situação de fratura de fêmur ali, exposta, aconteceu, é raro, não sei qual é a estatística, se alguém souber aí para poder falar, esse tipo de trauma ali dentro de um ambiente de treinamento, de reabilitação, fazer mobilização de fêmur, tem que ter tala, tem que ter um monte de coisas ali já específico para poder fazer, saber a posição correta para colocar as 3 talas lá, para poder fazer mobilização. Já é algo mais complexo, é algo que vai levar tempo, né? Isso você não faz ali em 30 segundos ali, que é o que você tem que fazer de imediato para poder evitar que aquela situação agrave ainda mais o organismo daquela pessoa. Já passa a ser além. Alguém quer fazer alguma colocação com relação à unidade 3? Tem algum ponto que vocês gostariam que eu voltasse para dar uma olhada, tanto com relação ao conteúdo que está na unidade 3, quanto às atividades avaliativas? Eu vejo, está tudo bem explicado, professor. Perfeito, Manuel. Bom, aqui, então, já partindo para o encerramento, só vou fazer um complemento aqui, no caso, já falar da semana 4, o que vai acontecer, né? Então, essa semana 3, pessoal, é a última semana de conteúdo mesmo,
com relação a e-book, vocês tiveram a aula com o professor Vladimir, tiveram a palestra com o professor Evandro, esse é o nosso terceiro plantão de dúvidas. Então, o que a gente tinha que falar de conteúdo propriamente dito é até nessa semana 3. Na semana 4, é a semana que nós, professores, fazemos a finalização, né? É o fechamento das atividades avaliativas, verifica se alguém ainda tem nota, não teve a pontuação suficiente para poder participar de uma recuperação, direciona essa pessoa, esses alunos, para a sala de recuperação. Então, é a semana que a gente faz ali contas, ali, cálculos, para poder fazer esse levantamento, ver se alguém não entregou atividade avaliativa. Acontece, que às vezes a pessoa vence o prazo e não entrega, aí não teve fechamento de nota, e aí vai para a recuperação, não vai responder atividade avaliativa. Então, essa semana a gente fica por conta disso, mandando e-mail lá, lembrando, entra lá no ambiente virtual para poder responder. Então, essa semana a gente é voltado para fechamento do componente curricular mesmo. Tá? Então, vocês vão acabar de ler aí a unidade 3, provavelmente, até no domingo, segunda-feira, e depois vocês vão responder a atividade avaliativa 3, que é a última atividade avaliativa, perfeito? Então, a soma da sua nota da AV1, AV2 e AV3, ela vai fechar o total da sua nota avaliativa. No entanto, chama atenção que na semana 4, a gente tem um plantão de dúvidas também na quarta-feira. Esse plantão de dúvidas, ele é direcionado para a gente comentar sobre as avaliações e a frequência. Então, suponhamos o que o Jack levantou da AV3 na questão 5. Então, isso eu deixo lá registrado também no próximo plantão. Falo, essa questão, tal questão, a gente optou por anular devido a X conversa que a gente teve com os alunos e tal. Então, aqui a gente presta contas das avaliações. Se alguém chegou lá na terça-feira, né, quando você entrega a sua última atividade avaliativa, provavelmente na terça-feira mesmo a gente já retorna, né, já devolve a nota oficial para vocês. Aconteceu alguma coisa, não concordou, tem uma questão ali que ficou com conflito, igual a gente conversou mais cedo hoje, com contribuição aí do Jack. Quarta-feira a gente vai sentar e resolver isso, perfeito? Então dá para... Tem que anular? Não tem? Realmente tem argumento suficiente para ser anulada? Ficou com dupla interpretação ou não? Quarta-feira a gente soluciona tudo isso para poder fechar a nota ali conforme deve ser o componente curricular. Vou lá, Manuel, pode ficar à vontade, cara. Desculpa, professor, só uma dúvida. Então, os outros módulos que nós fechamos, professor, aí, como que vocês fazem agora que a nossa turma acho que acaba em maio, né? Então, sempre, todo módulo disputa 100 pontos, né? São 100 pontos para a gente fazer a pontuação aí, né? Aí cada professor, lógico, escolhe uma, sempre dando 10 pontos de avaliação final, né? Sim. Bom, mas aí se eu não te respondo conforme, se não te atender a resposta, Manuel, você levanta a mão aí e a gente continua. Tranquilo. A conversa, tá? Então, só voltar aqui no começo. Opa. Um ponto relevante aqui, que com relação à avaliação, 40 pontos foi da atividade avaliativa 1, 25 da atividade avaliativa 2, 25 da atividade avaliativa 3. Vão faltar mais 10 pontos. E esses 10 pontos são da pesquisa de satisfação do componente curricular. Essa pesquisa de satisfação do componente curricular, valendo 10 pontos, vai ser liberada no dia 21, às 7 horas da manhã. Então, dia 21 é segunda-feira, não é isso? Então, na segunda-feira, vocês vão receber lá um e-mail, e lá no mural também vai estar disponibilizado a pesquisa de satisfação do componente curricular. E essa pesquisa de satisfação, ao respondê-la, você tem 10% da presença e nota. Perfeito? Então, somando as atividades avaliativas, vocês têm 90 pontos de nota, 90% de frequência. Professor, eu não quero responder a pesquisa de satisfação. Não tem problema nenhum. Mas você vai deixar esses 10 pontos, esses 10% de frequência para trás.
Ao responder a pesquisa de satisfação, falando bem, falando mal, feedback positivo ou negativo, são 10 pontos de nota e 10% de frequência. Então, não deixem de responder essa pesquisa de satisfação para vocês terem ali 10 pontos a mais de pontos de nota e 10% a mais de frequência, tá? Para poder tentar lá chegar no 100%. A nota, não sei como que está o percentual aí, quem está com todos os pontos preenchidos até agora, mas você tem a chance de chegar a ficar com 100 pontos no componente curricular. Já a presença, é bem provável que todo mundo vão ficar com esses, que entregar, né, essa pesquisa de satisfação, fique com 100% de presença. Então é importante que você entregue. Se você não entregar, vai ficar com 90. Ah, vai me prejudicar no meu currículo? Não. Tá, o mínimo é 75, 90. Se você entregou os outros 3, está tranquilo. Mas a nota tem 10 pontos aqui. Outro ponto aqui. Vamos lá, Manuel, fique à vontade. Desculpa, só lembrei do negócio. Quando vocês fazem o encerramento, atrás do certificado saem todas as médias. Vocês costumam pôr todas as médias por módulos, né? Se não me engano, Manuel, não lembro agora, tá? Isso aí tem que... Guilherme e a Luísa que sabem. O Alexandre também depois pode te ajudar. No verso dele vem o nome do componente curricular, a sua frequência e a sua nota. É isso, Alexandre? No certificado oficial, né, que vai ser emitido, tem a nota, tem... É como se fosse, vamos dizer, o histórico, né? O histórico escolar. Tem sim. Perfeito. Legal, obrigado. Então é importante esses 10% de presença também, tá? Vai nos 10 pontos também, que vai no seu diploma histórico lá no final, quando for entregue. E ainda, nessa semana 4, pessoal, vai ser disponível também no dia 21, às 7 horas da manhã. Então, no dia 21, 7 horas da manhã, ele fica disponível para vocês a pesquisa de satisfação. É interessante que todos participem e respondam. E também uma atividade colaborativa. Então, essa atividade colaborativa, ela é opcional. Então, você pode ou não entregar. Ela não vai influenciar nem na sua nota e nem na sua presença. Então, a atividade que ela tem como objetivo ali vocês interagirem ali entre os colegas de turma e fazerem, desenvolverem ali em colaboração soluções para alguns casos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, o que eu deixo bem claro aqui para vocês, no dia 21 de manhã vai ficar disponível para vocês 2 atividades. Uma, pesquisa de satisfação. Essa vale 10 pontos da sua nota e 10% da sua frequência. E ainda a atividade colaborativa. A atividade colaborativa, mais uma vez, ela é opcional. Você pode fazer ela ou não. Ela não vai influenciar na sua nota e nem na sua frequência. Perfeito? Então, isso é importante. E aí, tanto a pesquisa de satisfação quanto a atividade colaborativa, vocês têm o prazo até no dia 28/2, na segunda-feira, né? Até as 23 horas e 59 minutos, que é quando termina o componente curricular. Aí, a partir daí já é março, vocês vão ter acesso. Algumas pessoas iniciaram o curso lá em julho, se não me engano, vão ter encerrado todos os componentes curriculares, enquanto que as outras pessoas que entraram no mês de outubro vai entrar já em outro componente curricular. Então, já muda, já entra em outro módulo, e a gente encerra aqui no dia 28. Bom, com relação à atividade colaborativa, já vou adiantar aqui para vocês. Atividade colaborativa, pessoal, é tranquilaça, tá? Ela é bem simples. Vai abrir aqui uma planilha do Google para vocês, quando vocês clicarem. Importante, está escrito aqui, mas volto a salientar. Você deve usar o seu e-mail institucional, tá? É importante que você use o seu e-mail institucional, senão você não consegue abrir esse arquivo. O arquivo está restrito à Universidade Federal de São Carlos, ou seja, só quem tem o domínio da UFSCar consegue abrir esse arquivo. Tá? Então, se eventualmente você for lá e logar com sua outra conta lá do Gmail, você não vai conseguir abrir esse arquivo. Então, é importantíssimo que seja com o seu e-mail institucional. Então, aqui tem a aba embaixo,
canto inferior esquerdo, vocês têm a aba de orientações. Então, brevemente, vai falar o seguinte, ó. Atividade colaborativa, seus colegas irão desenvolver algum caso que exige conhecimento e suporte básico de vida. Na aba EX1 tem um exemplo. Então, aqui embaixo, ó, na aba EX1 tem um exemplo. Então, vamos clicar lá para ver. Beleza. Ao clicar, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão desenvolver esses casos. Então, a situação. Então, imagine, você só tem essa primeira linha aqui em cima. Ó. Durante a prática do exercício, o indivíduo sofre um impacto violento no pescoço. Então, esse é o caso do exemplo 1. Perfeito. A linha 3, ela vai estar em branco para você. Aí você fala, o aluno 1, no caso, ó. Neste caso, devemos suspeitar de traumatismo raquiomedular. Então, você coloca ali o que... Ah, tá, diante dessa situação, o que eu devo fazer? Qual que é o procedimento? E na frente você coloca o seu nome. A linha 4, aqui no caso, ó, 4, ela vai estar em branco. Aí entra o outro aluno do seu colega, pessoal, ele lê lá, né, ó, durante a prática do exercício, devido a sofrer um impacto violento, o colega número 1 ali já falou que tem que suspeitar de traumatismo raquiomedular. Bom, então, o primeiro passo é mobilizar a coluna para transporte da vítima. Aí você coloca teu nome aqui na frente. Perfeito. Suponhamos que eu seja o aluno 1. E aí eu fiz lá a primeira interação na atividade. Suponhamos que o aluno 2 seja o Guilherme, o professor Guilherme, ele veio e fez a interação. Aí eu falo assim, não, eu quero continuar interagindo, quero continuar nessa atividade. Eu vou lá e escrevo. Eu posso fazer isso. O procedimento escrito na linha 4 não é o correto. O primeiro passo, situações de traumatismo raquiomedular, é chamado socorro imediatamente. Ou seja, eu estou discordando do aluno anterior. O que ele falou, não concordo. Tem que seguir outro passo. Então, pessoal, vocês podem concordar, discordar, acrescentar. Enfim, vai ficar à vontade para vocês fazerem. E aí depois vocês leem com calma isso quando for liberado na próxima semana. E aí, aqui embaixo, voltando aqui no rodapé, a gente tem caso 1, 2, 3, caso livre 1, caso livre 2. Então, vamos lá. Ó. Caso 1. No caso 1, quando você clicar aqui, vai ter a situação. Ó. Qual que é a situação? No seu ambiente de trabalho extra-hospitalar, o indivíduo interrompe o exercício e sente-se imediatamente relatando dor no peito e tontura. A partir dessas informações, escreva o passo a passo, quais são os procedimentos para manter a pessoa viva e protegida contra novos ou maiores riscos. E aí vai estar em branco. Ó. No decorrer da discussão, você deve adicionar detalhes no caso básico. Como, por exemplo, se após alguns minutos a vítima ficou inconsciente ou não, etc. Você e seus colegas irão desenvolver o caso. Ó, não tem nenhum caso aqui. Eu vou lá, escrevo lá o que eu acho e coloco meu nome na frente. José. Beleza. E, o aluno 2 vem depois, o que o José falou, então tem que fazer tal procedimento. Vou lá, coloco o nome, fulano de tal, e assim vocês vão desenvolvendo o caso. Essa situação aqui, este é o caso 1, tá? Então, que é o indivíduo que ele cai lá relatando dor no peito e tontura. A gente tem o caso 2. No seu ambiente de trabalho extra-hospitalar, o indivíduo que caminhava na esteira perde a consciência e cai sentado, e cai sendo arremessado para trás pela esteira que continua funcionando. Imagina, o cara está lá treinando, lá na esteira, bonitinho, lá, tranquilão, tudo na santa paz, lá dentro do teu ambiente de trabalho, de repente você ouve um barulho, o indivíduo caiu da esteira, ela continua funcionando, ela caiu em cima e empurrou ele para trás. Nossa, você já tem que ver o que aconteceu, né? Ao se aproximar, para verificar o ocorrido, percebe que a vítima está inconsciente. Então, você já chegou perto e já percebeu que a vítima está inconsciente. Falei, o que você vai fazer agora? Você está na situação tua no dia a dia. Esse é o caso que está na tua frente. O que você vai fazer da agora para frente? Então, ó, a partir dessas informações, descreva passo a passo quais são os procedimentos para manter a pessoa viva e protegida contra novos ou maiores riscos. E aí, você vai colaborar. Fala, ó, tem que fazer X, tem que ver os sinais não sei do que, tarará.
Você escreve tudo bonitinho aqui, e lá na coluna B coloca seu nome. Seu colega de turma vai vir logo depois do que você colocou e vai colaborar, adiantando, dando prosseguimento no caso. E aqui, caso 3. Então, no caso 3, é o seguinte, ó. No seu ambiente de trabalho extra-hospitalar, o indivíduo diabético e hipertenso, controlado por medicamento, interrompe a sessão de exercício, relatando tontura, fraqueza e vista turva. Este indivíduo sempre leva com ele um medidor de glicose com lanceta e fitas reagentes de glicose. Devido ao seu quadro clínico, também tem em sua mochila uma garrafa de refrigerante de 250 ml, que, segundo as informações nutricionais no rótulo, contém 26,25 gramas de carboidrato. No seu ambiente de trabalho, você possui um equipamento para medir a pressão e sabe como utilizá-lo. Então, a partir dessas informações básicas, adicione novos dados e descreva o passo a passo quais são os procedimentos para identificar e tratar, se for o caso, de uma hiperglicemia ou hipoglicemia, e ainda de hipotensão. Então, aqui você tem alguns dados. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Medir a pressão. O que eu vou... Aí você vai descrever aqui na frente. Perfeito. Então, vamos voltar aqui nas orientações, só para um detalhe. O que pede aqui? Ó? Opa, deixa eu voltar. Lembrar-se que essa é uma atividade colaborativa. Assim, não tente solucionar o caso todo na primeira contribuição. Então, às vezes, o que acontece? Você ficou tão empolgado com a atividade do caso 3, que na primeira linha, você já fez tudo o que tinha que fazer. Já resolveu a vida do cara, ele já está lá, já está solucionado. Então, a ideia não é essa, o intuito não é esse. Tá? Então, cada linha dessa, você deve colocar um passo do que deve ser feito. Nesse caso aqui, qual que é o primeiro passo? Vou medir a pressão? Então, você escreve lá, medir a pressão arterial que estava tanto por tanto. Pula a linha, deixa o teu colega agora participar. Com essa informação, ele vai fazer o que com isso? Vai vir outro colega. Outro passo aqui, no caso, seria medir a concentração de glicose no sangue que estava X. Passa para frente, deixa que e assim, passo a passo, todos que participarem vão colaborando para que lá no final tenha a solução desse caso 3. Perfeito? Isso é importante que você faça. Evite solucionar o caso da primeira participação, perfeito? Às vezes, empolgado ali, você já vai lá e resolve tudo, e aí seus colegas ficam, mas não era colaborativa? Não tem mais nada para colaborar? Perfeito? Então, aqui tem um ponto interessante, que ele tem lá um refrigerante 250 ml, onde tem 26,25 gramas de carboidrato. Então, aqui dá para você já mais ou menos, dá para fazer a regra do 15-15 lá da hipoglicemia, como que eu vou fazer? Espera 15 minutos. Você vai desenvolvendo o caso, tá? Sempre cada um fazendo a contribuição em uma das linhas abaixo e deixando o nome na frente. Bom, outro ponto aqui, há duas abas, caso livre 1 e caso livre 2. Nela, você pode criar seu próprio caso, para que seus colegas contribuam na solução. Então, no caso livre 1, não tem nada, só tem a situação. E você pode vir aqui, na linha 3, no caso, e descrever, falar, no meu ambiente de trabalho extra-hospitalar, o indivíduo estava lá e caiu uma anilha de 25 quilos no dedão do pé dele. Deixa aqui o caso, aí vai vir seu colega e vai solucionar. Então isso aí agora é imobilizar, quebrou, não quebrou, coloca gelo, não coloca, enfim. Você cria um caso para que seus colegas contribuam na solução. É a mesma coisa no caso livre 2. Cria e toca adiante. Perfeito? Então é bem tranquilo com relação a essa atividade colaborativa. Importante que todo mundo faça a sua contribuição sem solucionar o caso todo sozinho, perfeito? Deixar com que seus colegas atuem também. E aqui na aba Orientações, na aba Orientações tem todas as informações para vocês fazerem essa atividade colaborativa. E qualquer dúvida que tiver com relação à atividade colaborativa,
lembre-se, é só utilizar aqui o mural e deixar as suas dúvidas. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação, eu falei que da semana 4, que vem aí pela frente, sobre o encerramento do componente curricular, a gente está partindo já para a última semana. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Professor, Diga, pode falar. desculpa, nem levantei a mão. Para variar, tô no carro. Boa noite. Boa noite. Só confirma para mim a data que fecha a atividade que está aberta e a que vai abrir essas últimas. Confirmo. Ó, Por está aberto gentileza, agora. obrigada. Atividade avaliativa 3, que é essa que tem andamento agora na semana 3, você tem um prazo para entregar até terça-feira que vem, dia 22, às 7 horas da manhã. Então, até na próxima terça-feira, às 7 horas da manhã, é ideal que você entregue essa atividade avaliativa que está em andamento agora. A atividade colaborativa e a pesquisa de satisfação do componente curricular, ele vai ser liberado para vocês ainda, vai ser liberado no dia 21. Tá? Então, na próxima segunda-feira, vai liberar para vocês responderem a pesquisa de satisfação e a atividade colaborativa. Bom, tanto a pesquisa de satisfação quanto a atividade colaborativa, vocês têm até o último dia do mês, até o dia 28, às 23 horas e 59 minutos para entregar. Perfeito? Que é o último dia do nosso componente curricular. Tranquilo, Cíntia? Tranquilo, professor. Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Nada? Bom, sendo assim, pessoal, muito obrigado pela noite. Bom restinho de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.